agora a gente está nas aulas 9 e 10 e a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá, o que que a gente vai trabalhar nessa aula, né? A gente vai conhecer a estrutura da função, a equação do segundo grau, a gente vai entender melhor o que que é a discriminante, tá? A gente vai ver a fórmula resolutiva, tá? Como é que eu consigo calcular a equação do segundo grau. E a gente vai ver a soma e produto, que também é uma outra forma de calcular, e a forma fatorada. Tá? A gente vai ver a forma fatorada da equação do segundo grau. Bom, vamos começar pela estrutura. Né? A estrutura da equação, ela sempre vai seguir essa forma. Tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá bom? Então eu sempre vou ter esses três elementos aqui, que é o A, B e C, que a gente chama de coeficiente. Tá? São números que vão aparecer na nossa conta, na nossa equação, e aí a gente vai usar eles para chegar no nosso resultado, tá? Descobrir o valor de x. Tá? Nessa equação, para a gente começar ela, o primeiro passo, né, é entender a discriminante. Tá? O que é a discriminante? Né? A discriminante ela tem essa formulinha. Tá? Talvez se você ouviu discriminante e não entendeu, não lembrou, mas agora está vendo essa formulinha aqui, você já está um pouco mais claro aí, né? Já está lembrando um pouco melhor o que é essa discriminante. Essa discriminante é o delta. Tá? O delta sempre vai seguir essa fórmula. Tá bom? É importante que você veja o seguinte, ó, o delta ele usa a letra A, a letra B e a letra C, que você vai encontrar já na conta desde o começo. Tá? Então a discriminante, né, que a gente costuma chamar de delta, por causa do símbolo ali, tem três tipos de delta, tem três tipos de discriminante que podem aparecer. Uma delas é o positivo, né, a discriminante dando o resultado positivo. Tá? Quando ela dá um resultado positivo, a gente vai encontrar duas raízes. Né? O que é raiz? Raiz é o resultado da conta. Então, se o nosso delta deu um número positivo, quer dizer que eu vou achar duas raízes. Eu vou achar o x1 e vou achar o x2. Tá? O nosso delta ele pode dar um valor nulo, né? Que seria o zero, né? Um valor que não tem relevância ali. Então, se o nosso delta der zero, se a nossa continha der zero, a gente vai achar só uma raiz. Tá? Isso quer dizer que o x1 e o x2, na verdade, vão ter o mesmo valor, é como se fosse um número só, por isso que a gente fala que é uma raiz apenas. E o último caso aqui, se o nosso delta for um número negativo, aí a gente vai ter nenhuma raiz surgindo na nossa resposta. Tá? Por quê? Porque o nosso delta, que já a gente vai ver, ele sendo negativo, ele não vai poder concluir o cálculo, a gente não vai poder continuar a nossa continha. Tá? E por que eu falei desse negativo aí? Por que eu apresentei esses daqui? Né? Porque a gente vai colocar ele na fórmula resolutiva. Tá? Também, ó, agora com essa palavrinha que apareceu aqui na frente, talvez fique mais fácil de lembrar. Né? Fórmula resolutiva é a forma que a gente geralmente chama a fórmula de Bhaskara. Tá? É o nome mais comum, né, o Bhaskara, mas a forma que a gente costuma falar é fórmula resolutiva. Ela usa, né, a estrutura que eu já apresentei para vocês, da equação do segundo grau, usa o delta, né, a discriminante, que eu apresentei agora há pouco, e ele monta para a gente esse raciocínio, né, o x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então a gente vai encontrar essa formulinha aqui, sempre que for trabalhar com uma equação do segundo grau. Tá? Tem outros jeitos de resolver também, mas esse aqui geralmente é o primeiro jeito, a primeira forma que a gente trabalha, então isso acaba sendo até mais fácil de lembrar. Tá? Bom, quando eu calculo, né, quando eu faço a minha continha, eu tenho que marcar uma solução. Tá? Essa solução ela tem que ter as respostas. Então aqui eu coloquei o x1 e x2, porque o máximo de respostas que você vai achar são duas. Tá? A gente também pode entender o seguinte, ó, ela é uma equação do segundo grau. Então, se ela tem o grau 2, ela vai adquirir, ela vai assumir dois resultados como resposta. Tá? Se for um delta que dê um número nulo, né, um delta que dê zero, aí aqui você só vai ter um valor, né, não vai precisar colocar os valores iguais ali. Igual eu já falei, né, vai ter uma raiz só. Okay? E se o nosso delta for um número negativo, aí essa parte da conta ela não vai poder ser feita. Aí a gente não vai conseguir encontrar essa parte aqui, ó, a raiz quadrada do delta.
Então a nossa solução não vai ter resposta. Por isso que eu falei lá que ela vai ser uma solução sem nenhuma raiz, tá bom? Bom, vamos ver isso dentro de um exemplo para ficar mais fácil para a gente poder entender, tá? A gente tem aqui então x ao quadrado menos 7x mais 12, tá? Então eu vou primeiro separar os coeficientes. Olha lá, o a é o primeiro que está junto com x ao quadrado, não tem ninguém, então ele vale 1, certo? O b é o que está junto com x, então ele é o menos 7, tá? O negativo ele tem que vir junto também. E aqui no final eu tenho 12, o 12 é o meu coeficiente C, é ele que fica aqui no finalzinho da nossa organização. Isso daqui é importante se colocar para a gente poder colocar depois todos os números, cada um no seu lugar certinho, colocar a conta em ordem, fazer a conta da forma correta, tá? Então, agora a gente tem que ir para a nossa discriminante, né, para o nosso delta, aí, que a gente já conhece ele mais como delta, e a gente vai substituir. Tá? Então, olha lá, o B virou menos 7, o A virou 1 e o C virou 12. Então, aí eu consigo substituir todo mundo, ó, não tem mais nenhuma letra aqui, são só números. Então, agora eu consigo resolver todos eles. Tá? O 7 ao quadrado aqui é 49, né? Ah, mas ele é negativo, né? Mas lembra que menos com menos, né? Menos 7 vezes menos 7 vira mais. Então, ele é positivo. Tá? E aqui o 4 vezes 1 vezes 12 deu 48. E aqui ele é negativo, né? Porque só o 4 é negativo, e aí menos com mais é menos, menos com mais é menos. Então aqui ele fica negativo. Então 49 menos 48, nosso delta está valendo 1. Tá? Então o nosso delta já está resolvido, ó, percebe que ele é positivo. Então se ele é positivo, eu já consigo saber que essa conta aqui vai ter dois resultados. Tá bom? Então vamos lá. Tenho que ir para a minha fórmula do Bhaskara, né, a forma resolutiva aqui, e também vou substituir, olha lá como fica. O B virou menos 7. E aqui também tem um outro detalhe, ó, é menos B que está na fórmula. E o nosso B é menos 7. Então tem um sinal aqui e tem um sinal aqui. Para isso acontecer, a gente tem que botar ele entre parênteses. E aí vai ter uma regra de sinal para resolver aqui também, tá? Ah, mas e se o B for positivo? Tem que fazer assim? Não, aí você já pode colocar direto com sinal negativo, tá? O nosso delta aqui vale 1, está dentro da raiz, e o nosso A também vale 1, está aqui embaixo, multiplicando o 2, tá? Menos com menos fica mais, então ficou 7 positivo. Raiz de 1 é 1 mesmo, tá aqui, né? O 2 vezes 1 é 2. Então eu já tenho aqui tudo no jeito para resolver a minha conta. Como é que vai dar dois resultados, né? Por que vai dar x1 e x2? Porque aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho aqui um sinal de mais e um sinal de menos, que é o que veio dessa raiz aqui, ó, tá? Então aqui eu vou separar ele em duas partes. A primeira parte eu vou usar um desses sinais. Você pode escolher, tá? Qual sinal que você quiser. Eu coloquei aqui primeiro o negativo. Tá? A ordem deles não vai alterar, a ordem deles não vai estar errada. Tá? Então você pode começar por qualquer um deles. Coloquei primeiro o negativo, aí fica 7 menos 1 dividido por 2. O 7 menos 1 é 6, e o 6 dividido por 2 vira 3. Olha lá, então já achei o primeiro número, x1 está valendo 3. Agora o segundo que a gente vai descobrir, eu vou usar o positivo, né, para poder fazer com todas as contas. Então eu tenho 7 mais 1, 7 mais 1 vira 8, e agora eu tenho 8 dividido por 2, né? 8 dividido por 2 são 4. Então o meu primeiro valor é o 3, que é o x1, o meu segundo valor é o 4, que é o x2, e aí com isso eu consigo resolver a minha conta aqui, tá? Aí eu tenho a solução com 3 e 4. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai para a soma e produto. E na soma e produto é também um outro jeito de se resolver a conta, tá? Uma outra forma de se calcular a nossa equação do segundo grau, só que ela vai ser de uma forma um pouco mais rápida, tá? Só que tem um detalhe, ela não vai funcionar muito bem para todas as equações. Então a gente pode até testar, sempre que você achar que vai ser útil, né? Testa a soma e produto, faz pela soma e produto para ver. Por que eu falei que às vezes não dá tão certo? Porque às vezes aparece fração no meio desse raciocínio. E é um raciocínio que ele tem a ideia de ser feito mais mentalmente. Então você não vai ter que fazer tanta conta. É um raciocínio mais mental, tá? E aí para fazer cálculo mental com fração já fica uma coisa um pouco mais complicada, tá? Então tem algumas equações que a gente vai resolver
por esse método que não vai ter fração, então vai ser um processo rápido. E aí vocês vão perceber que é bem tranquilo de resolver. Tá? O que eu tenho? Como o nome já diz, né, tem a soma e o produto. Para soma, o que eu tenho que entender? A soma é o x1 mais o x2, é a soma das raízes. Então, aqueles resultados que a gente vai procurar, eles, se eu somar, eles vão me dar uma relação, tá? Que é a relação do menos b sobre a. O b e o a já vão existir desde o começo da conta, então são eles que vão me ajudar a entender. Tá? Por isso que eu falei que algumas equações dão certo, porque essa relação aqui ela acaba sendo uma relação exata, que dá um número exato. E aí fica mais fácil de resolver. Tá? O produto também é uma fração. O produto, né, pelo próprio nome, é um produto, é uma multiplicação. Tá? Então eu estou multiplicando as duas raízes e o resultado delas é uma relação também entre os coeficientes. Nesse caso é o C sobre A. Tá? E aí a gente consegue resolver usando esses dois itens aqui já direto na resposta da nossa equação. Tá bom? Vamos ver lá um exemplo. Então, coloquei essa equação, o menos 5x mais 6 igual a zero, né? Tem o x ao quadrado no começo. Vou separar os coeficientes, também tem que fazer isso aqui, tá? É muito importante fazer isso. O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Tá? O que a gente vai fazer? Olha lá a soma. A soma é o x1 mais o x2, certo? O menos b vai virar menos 5. Tá? Lembra que o b aqui ó, é negativo, aqui também está negativo, então tem que colocar ele dessa forma, com os dois sinais, entre parênteses, para a conta funcionar. Tá? O nosso a vale 1. Quando eu coloco 1 aqui embaixo, olha o que acontece. Eu consigo fazer a regra de sinal, né? Menos com menos é mais. Então fica 5 dividido por 1. Então essa é uma das que eu falei que é fácil de fazer, porque o resultado é um número exato, tá? É um número que não está em forma de fração. Se fosse um 2 aqui embaixo, aí a gente ia com um pouco mais de trabalho. Aí esse raciocínio já não seria tão prático para a gente, tá? Bom, o produto a gente também vai fazer e usar o coeficiente C e o coeficiente A. Esse é mais simples, né? Olha lá, o C vale 6, o A vale 1, 6 dividido por 1 dá 6. Então, beleza, já está aqui o coeficiente, aliás, o produto e a soma para a gente poder pensar, né? Então, como é que eu vou pensar? Qual que é o raciocínio aqui? Eu tenho que pensar em dois números que quando eu somo esses dois números, o resultado dá 5. Só que esses dois números também, quando eu multiplico, ele vai ter que dar 6. Então aqui a gente tem que pensar em dois números que vão servir aqui nessa conta, que vai dar 5 na resposta, que foi o que a gente achou. E esses dois números daqui, quando eu faço um vezes o outro, quando eu coloco eles nessa conta, o resultado tem que ser 6. Tá? Ah, mas tem vários números assim. Aí que está o detalhe. Se eu for procurar só para essa conta, eu vou achar vários números. Só que se eu for procurar para as duas contas, aí não dá. Eu vou ter só um número para cada x que eu estou procurando. Então vai ter um número que vai servir no x1 e tem um número que vai servir no x2. Nada mais. Não vai dar para achar várias respostas. Tá? Pode ser que eu fale em uma ordem diferente. A ordem, igual eu falei agora há pouco, não faz diferença. Tá? A ordem não vai ser importante. Então aqui qualquer resultado que você achar, qualquer ordem, né, que você colocar aqui, vai estar correto, porque o resultado no final vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Então vamos pensar, né? Se eu colocar aqui o nosso número 1 e aqui o nosso número 4, 1 mais 4 dá 5. Essa conta faz sentido. Mas se eu colocar 1 e 4, não vai dar 6, né? 1 vezes 4 é 4. Então não vai fazer sentido. 1 e 4 ou 4 e 1 não serve. Ah, eu posso colocar o 2 e 3. Tá, então olha lá, 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Dá, então funcionou. E 2 vezes 3? 2 vezes 3 também, né? Vai dar certo, porque 2 vezes 3 dá 6. Então funcionou ali em cima, funcionou aqui embaixo. Se funcionou nas duas contas, quer dizer que você achou o resultado. Tá? Então o que eu consigo entender? Que o x1 é 2 e o x2 é 3. Ah, mas se eu invertir, se eu colocar 3 e 2, não tem problema, o resultado continua sendo o mesmo, tá? Então, esse é um cálculo que é rápido de fazer, tá? Só que é um cálculo que exige um pouco mais de raciocínio. Então, como eu disse, você tem que pensar no número que vai encaixar aqui e também vai encaixar aqui para as duas contas darem certo, tá bom? Então, a minha solução é 2 e 3. Então, aqui eu tenho a soma e produto para resolver uma equação do segundo grau, ok?
A forma fatorada, ela é usada mais para você simplificar uma expressão. Às vezes você encontra umas expressões aí que tem um monte de coisa, mas se você conseguir enxergar lá uma equação do segundo grau, às vezes ela vai ser o caminho mais fácil para se simplificar, tá? Através da forma fatorada. O que a forma fatorada é? É essa regrinha aqui, ó. A, que é aquele coeficiente lá do começo que eu expliquei, o A vezes x menos x1, tá? x1 a gente já viu por aí, né? É o primeiro resultado, vezes x menos x2. O x2 é também o que a gente viu por aí, que é o segundo resultado, tá? Ah, e esse x que está aqui? Esse x que está aqui, ele é só x mesmo. A gente não troca ele por número nenhum, tá? O que a gente troca é o A, o x1 e o x2, tá bom? Que é o que a gente vai usar para resolver e simplificar alguma expressão que aparecer pela frente, tá? Então, como eu falei, o A é o coeficiente A e o x1 e x2 são as raízes, tá? Esse x que está aqui sem nenhum número, esse daqui a gente só deixa ele na fórmula, não precisa mexer. Bom, pessoal, vamos lá fazer agora o exemplo, né? Para ver como que funciona essa forma fatorada. Bom, coloquei aqui uma expressão para a gente poder ver isso acontecer, né? É x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x ao quadrado menos 8x mais 15, tá? Como que funciona isso agora? A gente vai pegar a expressão, tá? E a gente vai resolver. A gente vai encontrar as raízes, tá? Aí você pode fazer do jeito que você achar mais fácil, pela forma resolutiva, pela soma em produto, do jeito que você entendeu, de uma forma mais tranquila e mais clara para você, tá? Que não tem um caminho único, você pode fazer de várias formas, tá bom? A ideia é você encontrar as raízes para poder colocar na expressão, tá? Naquela forma fatorada. Então, o que eu tenho aqui, né? Esse 1 é o coeficiente A, que está aqui no começo, e esse 2 e esse 3 são as raízes da primeira equação, tá? Vamos pensar pela soma em produto só para você conferir, ó. 2 mais 3 dá 5, tá? 2 vezes 3 dá 6. Então, raízes da primeira equação, tá bom? E aqui embaixo eu tenho as raízes da segunda equação, tá? Então aqui eu tenho também o coeficiente A, ó, que é o 1, o 3, que é o x1, e o 5, que é o x2, tá? Pela soma em produto, olha lá, 3 mais 5 dá 8, tá? 3 vezes 5 dá 15. Então eu tenho também as raízes aqui. E o que eu vou fazer com essa expressão, tá? A gente vai simplificar o que der para simplificar, tá? Como é que eu vou simplificar? Eu vou eliminar aquilo que for parecido, que tiver em cima e embaixo igual. E o que eu percebo, né? Que tem o x menos 3. Ele está se repetindo, tá? Nas duas contas aqui ele aparece. Então eu posso cortar esses dois números aqui. O 1, se eu multiplicar qualquer coisa por 1, é ela mesma, né? Então quer dizer que esse 1 aqui em cima e esse 1 aqui embaixo não estão servindo de nada. Vou escrever então o que sobrou. E aí sobrou x menos 2 dividido por x menos 5. Então a gente consegue pegar uma expressão e fazer a forma fatorada para simplificar ela e ficar mais simples, tá? Para ela ficar de um jeito mais fácil de se entender. Beleza, pessoal? Até mais.